O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ele segue encaminhada rumo a Brasília, percorrendo num total aí cerca de 230 quilômetros a pé mesmo. Hoje foi o 4º dia da jornada que reúne aliados e tem como objetivo protestar contra as prisões relacionadas ao 8 de janeiro e em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, segundo o Nicolas, a meta é percorrer cerca de 40 quilômetros por dia até domingo, com a chegada prevista, portanto, na capital federal no fim de semana, quando no domingo está sendo organizada aí uma manifestação na Praça do Cruzeiro por volta de meio-dia. Hoje, quando completou 120 quilômetros de caminhada, o deputado federal gravou inclusive um vídeo sobre escândalos na política brasileira. Vamos ver? 120 quilômetros caminhados, 31 horas? 31 horas e 20 de caminhada a pé. E nesses 120 quilômetros aqui, eu quero lembrar de você de escândalos. Escândalos como o do Mensalão, que agora todos saíram impunes. Escândalos como o do Lava Jato, que também todo mundo já está solto. Escândalos atuais como o do INSS. Escândalos como o do Banco Master. Escândalos agora, com o resort de um ministro do STF. Ou seja, o que mais precisa acontecer, qual escândalo precisa acontecer para que as pessoas acordem. Então isso aqui é também para a instalação na CPMI do Banco Master, do INSS. Dá uma olhadinha lá se algum deputado, senador de esquerda assinou e está apoiando. Não, eles nunca são dessa forma. Então é por isso também, para você que está cansado de tanta corrupção e sacanagem nesse país, acorda Brasil, não vamos aceitar isso. Até Brasília, tamo junto. Já que o Nicolas estava falando ali da questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele passou por perícia médica, com foco aí na possibilidade de uma prisão domiciliar, Lulandim? O que a gente tem de informações sobre esse assunto, hein? Exatamente. No dia que determinou essa transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para Papudinha, o ministro Alexandre de Moraes também autorizou ali uma perícia médica para analisar o novo pedido de prisão domiciliar feito pela defesa do ex-presidente. Hoje, a Polícia Militar do Distrito Federal, responsável por essa área ali da Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, informou ao STF que essa perícia foi feita na terça-feira. E nesse documento que foi anexado ali à execução penal de Jair Bolsonaro, a gente tem alguns detalhes do procedimento. A perícia foi feita por 3 peritos da Polícia Federal entre 1 e 4 horas da tarde de terça-feira. Em alguns detalhes dos horários do que foi feito ali nesse intervalo na Papudinha. Entre 1 da tarde e 1h36, houve esclarecimento sobre a rotina da custódia, as condições de saúde de Bolsonaro e reuniões com a equipe médica plantonista do local, que é uma equipe da Secretaria de Saúde do DF e não composta por médicos particulares de Jair Bolsonaro. Os peritos questionaram nessa etapa qual o acompanhamento clínico que Bolsonaro recebe, a regularidade do atendimento prestado, os protocolos essenciais adotados e também se existe um atendimento médico 24 horas por dia no local. Depois, até 2h30 foram realizados exames médicos em Bolsonaro pela equipe de peritos. A gente não tem detalhes de quais foram os procedimentos a que Jair Bolsonaro foi submetido nessa fase da perícia. Entre 2h30 e 3 horas da tarde, os peritos fizeram uma análise na cela. Eles mediram as dimensões da cela e também de outros ambientes e fizeram fotos sobre a estrutura do local no Complexo Penitenciário da Papuda. E a partir das 3 da tarde até 4 horas, a equipe verificou outras informações que julgou necessárias na Unidade Básica de Saúde da Papudinha. E a gente tem uma conclusão ali no final desse documento que diz que ficou devidamente constatado que a unidade possui atendimento médico permanente e que os protocolos assistenciais, operacionais e estruturais estão em funcionamento regular. Esse laudo, elaborado pelos peritos, deve ser concluído até o domingo e encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes para uma avaliação da Justiça no Supremo Tribunal Federal. É isso, o Lulandim falando ao vivo com a gente aqui às 7h38. Gente,
Tem sinal amarelo aceso nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Ministros da Corte estão costurando uma espécie de saída diplomática para o colega Dias Toffoli no polêmico caso do Banco Master. E a pressão é grande, né, Síria? Pois é, André. A proposta de alguns magistrados é descer toda a investigação para a primeira instância, né? E isso tiraria aí o STF do olho do furacão e, ao mesmo tempo, manteria a validade de tudo que o ministro já assinou até agora. Mas o ministro Toffoli não quer abandonar o processo não, viu? Ele já avisou a interlocutores que não vê motivo para se afastar e vai seguir no comando. Só que o clima pesou demais depois de críticas ao sigilo absoluto do caso e revelações sobre uma viagem de jatinho, né? Gabriel Ferreira Borges, muito boa noite para você. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou hoje um pedido para afastar o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, da relatoria do caso, né, Gabriel? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, André. A decisão veio a público hoje, mas foi tomada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no último dia 15 de janeiro, ou seja, na última quinta-feira. O pedido foi feito pela deputada federal Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e da deputada federal Carol Detone, do PL de Santa Catarina. Os três deputados federais pediram um afastamento do ministro Dias Toffoli da relatoria da investigação do Banco Master no STF por conta de um voo que o ministro tomou com o advogado de um dos investigados pela Polícia Federal na suposta fraude do Banco Master. Lembrando que esse voo ele teria ocorrido no último mês de novembro e Toffoli foi no avião do empresário Luiz Pastore para Lima, no Peru, ao lado do advogado Augusto Arruda Botelho, que representa o ex-diretor executivo do Banco Master, Luiz Antônio Bull. Essa viagem teria como destino Lima, no Peru, para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo naquele mês. Lembrando que um dia depois dessa viagem, Toffoli assumiu a relatoria de um pedido feito pela defesa do ex-presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, no STF. O argumento do Gonet para arquivar essa representação feita pelos três deputados federais foi de que a investigação já está no STF e de que a Procuradoria-Geral da República já tem atuação regular no inquérito. Então, essa decisão não foi tomada com base no mérito da representação apresentada pelos três deputados federais, mas por uma questão processual, ou seja, uma questão técnica. Horas depois de a decisão de Gonet vir a público, o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, foi às redes sociais para dizer que a decisão de Gonet evidencia que as instituições da República estão em pleno funcionamento. Ou seja, um aceno ao ministro Dias Toffoli, que já está há semanas pressionado, o que o próprio presidente do STF, o ministro Edson Fachin, que voltou a Brasília durante as suas férias para tentar articular uma forma de driblar essa crise, não fez até agora. Síria. Tá certo, Gabriel, muito obrigada pela sua participação, um ótimo trabalho para você aí em Brasília. A gente continua a falar sobre esse assunto por aqui, como a gente vem acompanhando, né? Existem tantas notícias sobre supostos vínculos de parentes do ministro Toffoli com o fundo de investimentos ligado ao banco. E tudo isso, gente, dentro da Operação Compliance Zero, que mira o dono da instituição, que é o Daniel Vorcaro. Para quem não se lembra, esse caso só subiu para o Supremo porque um documento citava o deputado João Carlos Bacelar. Acontece que até o momento a polícia não encontrou provas de que o parlamentar participou de alguma fraude. Por isso, uma ala do tribunal e até o Ministério Público acreditam que devolver os autos para a Justiça Federal seria o caminho ideal para estancar aí essa crise de imagem, né? Sem contar que as provas já colhidas seriam aproveitadas. Do outro lado, Toffoli argumenta que a lei não impede de atuar. Não impede ele de atuar, né? Ele diz que a imparcialidade dele está mantida e ainda alerta na instância inferior o risco de vazamento de informações é muito maior.
Pois é, o ministro ele segue centralizando as decisões, né? E já sinalizou que só vai reavaliar o destino desse inquérito se houver novidades na apuração. Enquanto isso, a tensão com a Polícia Federal continua, já que ele mantém o controle rigoroso dos rumos da investigação. Pois é, Ciri, e agora nós vamos mostrar na tela, roda pra gente, imagens que estão dando o que falar nos bastidores do poder. A jornalista Andresa Matias, que é do portal Metrópolis, teve acesso a um vídeo, roda pra gente, vamos ver, um acesso a um vídeo que mostra o encontro reservado no resort Taiaiá. Nas imagens é possível ver o ministro Dias Toffoli recebendo o dono da BTG Pactual, André Esteves, além do empresário Luiz Pastore. Tá aí o rosto de Dias Toffoli, um helicóptero, resort, o pessoal chegando, o pessoal do dinheiro ali, hein, Cira? Pois é, André, essas cenas mostram ainda o clima, olha ali, de descontração. O pessoal está bem à vontade ali no resort, né? Local que foi citado em outras polêmicas. E o registro comprova a proximidade do ministro, né, com nomes pesados do setor financeiro e empresarial, justo em um momento de decisões cruciais no Supremo.